Amazônia, a floresta superlativa. São aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados de área na Amazônia brasileira, onde vivem mais de 25 milhões de pessoas, o habitat de uma em cada 10 espécies botânicas conhecidas pela ciência. Por toda essa magnitude e importância para o planeta, que o governo federal decidiu criar em 1952 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que realiza estudos científicos do meio físico e das condições de vida da região amazônica. Gerar conhecimento, disseminar tecnologia e capacitar pessoas para o desenvolvimento da Amazônia. Essa é a missão do INPA. Considerado um centro de excelência nos estudos da biodiversidade e dos ecossistemas amazônicos, o Instituto é hoje um dos mais importantes centros de pesquisa de biologia tropical do planeta. Sua estrutura contempla 3 campi em Manaus, 12 áreas de experimentação entre reservas e estações, estruturas flutuantes e embarcações, além de 4 núcleos de apoio à pesquisa em Roraima, Acre, Rondônia e Pará. O que nós conhecemos sobre a Amazônia brasileira hoje decorre fundamentalmente dos trabalhos de pesquisa que foram desenvolvidos no Instituto. Não só sobre a biodiversidade amazônica, mas também sobre as oscilações que o ambiente apresenta no seu dia a dia, sobre as questões sociais, sobre as doenças da região, questão da saúde, são questões que foram tratadas de forma bastante aprofundada pelo Instituto ao longo desses anos. E dentro desse contexto todo, a socialização da informação foi um ponto extremamente importante. A partir das bancadas do laboratório, decodificando a informação, levando para a sociedade e, o mais importante, conhecendo nesta sociedade, sabendo dessa sociedade, quais são as perguntas que têm que ser respondidas. Portanto, uma socialização da informação ocorrendo em mão dupla, levando informações e trazendo perguntas novas para ser respondidas dentro dos laboratórios. 4 focos de pesquisa definem o trabalho do INPA. São elas: tecnologia e inovação, dinâmica ambiental, biodiversidade e sociedade, ambiente e saúde. Dentro desses temas, são implementados diversos projetos, como o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, PPBio, que busca descentralizar a produção científica dos centros desenvolvidos academicamente, integrar atividades de pesquisa e divulgar os resultados para diferentes finalidades, como gestão ambiental e educação, e experimentos sobre interações biosfera-atmosfera na Amazônia, LBA, um programa que reforça a hipótese de que manter a floresta em pé faz toda a diferença. Observaram que as florestas estariam absorvendo mais CO2 do que emitindo, através do balanço, que sempre foi positivo. Em alguns casos, esse balanço foi nulo. O outro dado foi através da biometria dos troncos das árvores, onde perceberam, através de medições, perceberam que as árvores estariam crescendo os seus troncos, acumulando assim, então, biomassa. Então, esse CO2 capturado pela floresta estaria sendo armazenado na biomassa dessas florestas. Esses resultados reforçam a ideia de que as florestas estariam engordando, ou seja, absorvendo mais CO2 da atmosfera e armazenando na sua biomassa. Outro projeto de sucesso no INPA surgiu da parceria entre Brasil e Estados Unidos. É o GoAmazon, iniciativa criada para entender os processos que produzem chuva na região dos trópicos úmidos e, ao mesmo tempo, medir níveis de poluição na área urbana de Manaus e sua influência no ciclo de vida das nuvens. O projeto ele tem equipamentos extremamente sofisticados, equipamentos modernos, em que nos permite fazer uma avaliação muito refinada de toda a parte de material particulado na atmosfera, que a gente chama de aerossóis. Então toda a parte de física deles e de química desses aerossóis. E uma parte desses aerossóis são extremamente importantes para dar início à formação das gotas de nuvens. Então eles são usados como núcleos de condensação de nuvens. Então, instalamos esse conjunto de equipamentos a aproximadamente 60 quilômetros de distância de Manaus, a oeste, no município de Manacapuru. Então, em grande parte do tempo, essa poluição chega lá, tá? E a gente mede essa poluição e mede o efeito dela na formação das nuvens. Mas tem outros 50% do tempo em que o vento sopra de outras direções. Então aí as nuvens formadas naquela região, nessa outra parcela do tempo, são das condições naturais da Amazônia.
Então a gente consegue compreender melhor todos esses mecanismos de formação e evolução das nuvens no ambiente natural da Amazônia, sem poluição, e também o impacto da poluição urbana de Manaus, tá, nesses mecanismos. Dentro do INPA existem ainda os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. Neles, pesquisadores do Brasil e do mundo aprofundam seus conhecimentos sobre a região e, ao mesmo tempo, promovem o desenvolvimento do bioma amazônico. São 4 projetos de pesquisa que estão totalmente articulados, né? Nós temos 2 INCT, um trabalhando na área de terra firme e outro no ambiente aquático. Eles tentam entender como essas condições, a floresta, todas as interações com a atmosfera funcionam em condições naturais, para tentar avaliar depois como esses ambientes respondem às mudanças ao seu redor. De outro lado, nós temos 2 outros INCT, os 2 trabalhando numa tentativa de achar alternativas econômicas, principalmente, para que aumentem as possibilidades de preservar, de conservar esses ecossistemas. Quer dizer, um trabalhando especificamente na área de serviços ambientais, né? E o outro trabalhando no que é o projeto que eu coordeno, que é a INCT Madeiras da Amazônia, tentando viabilizar o manejo florestal da Amazônia. Além de todas essas atividades, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia oferece programas de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado. Como formador de recursos humanos, o INPA, em 40 anos, já produziu mais de 1.900 teses e dissertações. E um dado importante: 70% dos alunos formados pelo Instituto permanecem na Amazônia, aplicando seus conhecimentos adquiridos e fazendo história na região. Nós temos um exemplo aqui no INPA, onde a maioria dos pesquisadores contratados, servidores do INPA, são egressos do nosso programa de pós-graduação. Desde 1973, com a criação do primeiro programa de pós-graduação, que foi o programa de Botânica, que o INPA vem formando capital intelectual para atender as demandas da região amazônica. Nós temos 9 programas de pós-graduação e mais um em ampla associação com a Universidade Newton Lise. Atualmente nós temos ao redor de 500 alunos regularmente matriculados. Esses alunos, eles vêm de todos os lugares do Brasil. Em levantamento divulgado em 2014 pela Universidade de Leiden, na Holanda, o INPA ocupa a 7ª colocação no ranking que determinou as melhores instituições brasileiras em produção científica. Isso é reflexo do planejamento institucional que está proporcionando um novo momento. E para melhorar as atividades de pesquisa, nós investimos pesadamente na infraestrutura, investimos na questão de TI. Temos um TI de ponta, temos um centro de compartilhamento de dados, temos um centro de alto desempenho, que podemos desenvolver modelagem, além de ter uma rede interna sofisticada para utilizar todos os recursos da RNP. Nossos dados, nossos indicadores estão extremamente favoráveis. Nós praticamente quadruplicamos nossa produção científica. Considerando o número de publicações, ele aumentou consideravelmente nesses últimos 3 anos. E é nos jovens que o INPA investe no conhecimento e na popularização da ciência. São várias as atividades de divulgação científica que o Instituto desenvolve. Entre elas está o Circuito da Ciência, projeto que traz anualmente ao INPA estudantes de 40 escolas da rede pública. Aqui eles conhecem espécies da fauna e da flora amazônicas e entram em contato com os resultados e experimentos de pesquisas desenvolvidos pelo Instituto. Uma outra estratégia que o INPA usou foi exatamente abrir as portas do Instituto para que a sociedade como um todo viesse conhecer a instituição, né? O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? E principalmente jovens, adolescentes, que são as pessoas que realmente vão fazer a diferença com preservação, com sustentabilidade, que é a palavra do momento, né? Ou seja, preservar a região, aproveitando a grande biodiversidade que tem. Então, como é que nós podemos trazer isso para o desenvolvimento humano, né, e com preservação? Então, uma das estruturas que nós montamos é exatamente o Bosque da Ciência. Então, é uma estrutura que recebeu o ano passado mais de 140 mil pessoas. É trazer a pessoa para ter talvez um resultado muito além daquele apenas de ensinar, mas o de fazer.
realizar e divulgar a ciência na Amazônia. Esse é o INPA, a instituição de pesquisa estratégica que ultrapassa as fronteiras do desconhecido e mostra que é possível superar as barreiras para o desenvolvimento sustentável.